Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Tito, capítulo número 2, o verso 11 ao verso 15. Carta de Tito, capítulo 2, o verso 11 ao verso número 15. Eu estarei lendo na revista atualizada. Tito, capítulo 2, verso 11 ao 15. Tito, capítulo número 2, verso 11 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se entregou por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é a razão pela qual nós continuamos caminhando contigo, Senhor. Ela é o nosso alimento diário. Nem só de pão vive o homem, Senhor, mas de toda palavra que procede da tua boca, Pai. E são essas palavras que nos dão nutrição espiritual para podermos caminhar contigo, Senhor. Queremos te pedir que tu, no decorrer dessa manhã, venha estar nos resgatando de nós mesmos para viver uma vida voltada para ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos, santifica-nos e ajuda-nos, ó Senhor, a saber o que precisa ser mudado em nossas vidas. E que as palavras que aqui forem anunciadas possam ser um meio de tu revelar as coisas muitas vezes que estão no esconderijo mais profundo do nosso coração e que necessitam ser tiradas, ó Pai. É assim que nós te oramos, rogando a atuação do teu Espírito Santo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. J. Packer disse assim: não existe outra necessidade no meio evangélico do que entender o que é de fato a graça de Deus. Mais uma vez eu vou repetir. Não existe outra necessidade no meio evangélico do que entender o que é de fato a graça de Deus. O texto que nós acabamos de ler está dentro de um contexto que tem sido conhecido como carta pastoral, ou está entre as cartas pastorais do apóstolo Paulo. As cartas pastorais veio a ser denominada muito tempo depois das cartas do apóstolo Paulo terem sido escritas. E elas são chamadas assim de cartas pastorais porque é Paulo instruindo líderes da igreja para fazer com que eles conduzam a igreja de modo correto diante da presença do Senhor. É um pastor falando para outro pastor como ele deve conduzir-se e conduzir a igreja do Senhor nos seus ensinamentos e nos seus caminhos. O tema da nossa mensagem hoje é a manifestação da maravilhosa graça
salvadora. A manifestação da maravilhosa graça salvadora. A primeira coisa que podemos observar está no versículo número 11. A graça inclusiva. A graça inclusiva. Veja o que diz o texto bíblico. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Muitas vezes a gente perde de vista o que a graça de Deus, a abrangência da graça de Deus significa. Isso não quer dizer que a graça salvadora de Deus é para toda a humanidade. Evidentemente que não, senão toda a humanidade seria salva. Se é uma graça salvadora, se é uma graça que salva, se é uma graça que faz com que venhamos a renegar o mundo, se essa graça fosse dada a toda a humanidade renegaria o mundo e viveria uma vida para Deus. Então, a evidência mais clara de que essa graça não é para todo mundo é esse simples argumento. Porque se fosse para todos, todos renegariam o mundo. Mas isso fica mais evidente diante do texto, o que significa essa graça salvadora, que é toda inclusiva, quando a gente lê o versículo de número 2 e 3. Porque isso vai ficar claro que essa graça salvadora tem a ver com pessoas de todas as idades. Essa graça é uma graça salvadora para todos os homens de todas as idades. Não é toda a humanidade sem exceção, mas é todos os homens de todas as idades. Velhos, crianças, jovens. A graça de Deus atinge pessoas das mais diversas idades. Veja o que diz o versículo número 2 e 3 do capítulo número 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder e não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens, as recém-casadas, a amarem ao marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja defamada. Quanto aos moços, de igual modo, exortos, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Aqui ele está falando de filhos, está falando de idosos, de idosas, de jovens, homens e mulheres. É isso que a graça de Deus está se revelando. É uma graça de Deus que é toda inclusiva. É uma graça de Deus que inclui crianças, é uma graça de Deus que inclui idosos, é uma graça de Deus que inclui jovens. Daí a ideia da graça salvadora inclusiva de Deus. Mas não só isso. Não só é uma graça salvadora que alcança pessoas de todas as idades, mas é uma graça que alcança pessoas das mais baixas classes sociais da nossa época. Veja o que diz o versículo 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação e não sejam respondões. Veja que depois de tudo isso, o versículo 11 diz que porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então é dentro desse contexto aqui que a graça de Deus se manifesta a todos os homens. Não é toda a humanidade sem exceção, mas é toda a humanidade sem distinção. A graça de Deus não faz distinção entre idade. Eu só alcanço os jovens, porque eles podem trabalhar no meu reino. Os velhinhos, o que é que eles vão fazer? Vem de cadeira de roda, dá trabalho, é comprimido, está com dor de cabeça, está nas costas, tem que levar no hospital. A graça de Deus alcança as pessoas de todas as idades. Mas a graça de Deus alcança pessoas que são das classes mais baixas, socialmente falando. Bart Ehrman, que é um crítico feroz do cristianismo, no seu livro O que Jesus disse e o que Jesus não disse, ele conta como o cristianismo era visto no final do segundo século. Ele diz, Celso, que era um opositor ferrenho no segundo século do cristianismo, denegria a religião, o cristianismo, com base no argumento de que ela se constituía principalmente de crianças, escravos e mulheres. Isto é, de figuras sem um mínimo de peso social. Essa era a crítica dos opositores ao cristianismo no final do segundo século. Era dizer, que religião é essa? Cheia de criança, cheio de escravo e de mulher.
Isso já é uma evidência para eles naquela época de que o cristianismo era uma religião sem importância. O cristianismo não era uma religião relevante, verdadeira, com base nisso. O que para hoje é, na nossa sociedade, um sinônimo de glória, um sinônimo de autoestima de uma religião que preserva as pessoas que são socialmente muitas vezes excluídas, na época da origem do cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo, isso era visto com maus olhos. Mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, sem qualquer tipo de distinção social, sem qualquer tipo de distinção de idade. A graça de Deus salva pessoas com 16 anos, salva pessoas com 60 anos, salva pessoas com 5 anos de idade. A graça de Deus se manifesta a pessoas ricas, as pessoas pobres, as pessoas de todas as condições sociais. Isso é importante nós salientarmos, porque nós vivemos uma época que existe uma idade que parece estar no limbo. A gente tem crianças, a gente tem jovens e a gente tem idosos. Mas existe uma idade que tem sido denominada de adolescente. O que é exatamente um adolescente? Adolescente parece ser definido na nossa época como uma pessoa que tem direitos de adulto e responsabilidade de criança. Então eles têm direito de sair com os amigos a hora que quiser, voltar para casa a hora que quiser, porque todo mundo faz assim. A fazer as mesmas coisas que muitas vezes só um adulto poderia fazer. Mas e a responsabilidade? Você vai fazer o que aqui para dentro de casa? Ah, não, só ainda não, papai, não, mamãe. É criancinha, é um bebezinho, não tem responsabilidade nenhuma. E muitas vezes a gente trata o adolescente exatamente da forma como o mundo trata. Como uma pessoa cheia de direito e que não tem responsabilidade nenhuma. Mas quando a graça de Deus atinge pessoas de todas as idades, ela vem na medida das condições de cada uma, trazendo responsabilidade que a graça requer de cada um de nós. As crianças têm que ser responsáveis na medida da idade que elas estão. O adolescente não é diferente. Mas muitas vezes a gente trata os adolescentes como se fosse um crente café com leite. Já ouviram falar nessa expressão? Café com leite, sabe aquela brincadeira que a gente tinha antigamente? Todo mundo ia brincar, se o cara fosse muito pequeno, dizia, ele é café com leite. Então ele só tinha os benefícios da brincadeira. Então se era esconde-esconde, se ele fosse pego, ele não ia contar não, porque ele é café com leite. Então ele só pode se esconder, ele pode ir lá bater. Dizer, eu bati! Agora, se for pegar ele, não, ele não vai contar não, porque ele é café com leite. E muitas vezes a gente trata os adolescentes dentro da igreja como se fosse crente de café com leite. Ah, deixa aí, são os adolescentes, né? Deixa para lá. E a gente acaba não tratando os adolescentes como devem ser tratados, com responsabilidade que a palavra de Deus requer de cada um de nós. Então a graça de Deus alcança pessoas de todas as idades, inclusive os adolescentes. Mas uma verdade que a gente deve tirar desse texto da palavra de Deus é que qualquer espécie de racismo dentro do cristianismo é um contrassenso à mensagem da graça salvadora e inclusiva do Senhor. Não deve existir de modo nenhum qualquer tipo de noção de racismo dentro da igreja de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus alcança pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais e ainda mais. A Bíblia diz que Deus é o Criador, que a partir de um casal criou toda a raça humana. Da onde vem branco, preto, amarelo, azul. Onde vem pessoas de todas as cores. Todos os seres humanos são feitos à imagem de Deus e são passíveis de dignidade e honra diante do Senhor, por serem feitos à imagem de Deus. Mas ainda mais, porque a graça salvadora de Deus alcança pessoas de todas as etnias. Então, em primeiro lugar, a graça maravilhosa salvadora de Deus é uma graça toda inclusiva. E quando eu digo toda inclusiva aqui, é porque salva pessoas de todas as idades, sem qualquer tipo de distinção de idade, sem qualquer tipo de distinção de classe social, de raça e assim sucessivamente. Segundo lugar, a graça de Deus não é só toda inclusiva, mas a graça de Deus é uma graça teimosa. Veja o que diz o versículo número 12. Educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A primeira coisa que eu quero observar nesse texto é a expressão renegadas a impiedade
e as paixões mundanas. A graça de Deus, quando nos alcança, deve ser uma graça de Deus que nos leva a renegar as coisas do presente mundo que nos afasta das ordenanças do Senhor. A graça de Deus, quando nos alcança, ela vai tirando de nós aqueles desejos que anteriormente nos afastavam do Deus vivo. É claro que essa graça, muitas vezes, é uma graça que vem trabalhando pacientemente, vagarosamente, mas ela vem tirando da nossa vida à medida que nós crescemos na caminhada com o Senhor. Eu acho que eu devo já ter contado aqui a história de uma irmã que ela se converte. Ela morava no prédio que eu morava e ela fumava muito antes de se converter. E depois ela vai lá na igreja, se converte, e quando ela ia fumar, ela descia lá no prédio e fumava escondidinho. Aí uma vez eu passei, ela ficou meio assim, não sei o quê. E eu disse para ela, meu irmão, fique tranquila, não pense que o Senhor vai trabalhar na sua vida. E muitas vezes a gente acha que ser crente é ter uma mudança imediata. E aí? Ele era crente, continuou dando uns tragos de derby suave. Mas a graça de Deus foi mudando ela, até realmente ela abandonar aquele vício que ela tinha. Mas a gente acha que a graça de Deus nos alcançou instantaneamente, todos os nossos pecados são eliminados. Não, pastor, não, todos não, mas o derby suave, a bebidinha, é porque você nunca fez, mas porque os outros fazem, aí você acha que tem que ser imediato. A graça de Deus trabalha persistentemente, vagarosamente, em cada um das nossas vidas. Mas uma vez alcançado por essa graça, inevitavelmente nós devemos renegar as paixões mundanas e a impiedade desse mundo. Mas o texto continua dizendo ainda, mas não é só abandonar as coisas. Às vezes a gente acha que a ética cristã é simplesmente dizer não para as coisas. O que é viver o cristianismo? É dizer não para isso, é dizer não para aquilo, é dizer não para aquilo outro, é dizer não para aquilo. Não, mas a palavra de Deus não diz que não é só para a gente não fazer certas coisas. A Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz que é para a gente fazer certas coisas. Não só deixar de fazer, mas fazer também algumas coisas. E o texto bíblico vai dizer, para que vivamos uma vida sensata, justa e piedosamente. Paulo, no capítulo 4 de Efésios, vai dizer, aquele que roubava, não roube mais. Mas ele para por aí? Quem lembra o que o texto diz? Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. Aquele que roubava, não roube mais. Faça o que agora? Bolsa Família. Trabalhe. Porque o oposto de uma vida de um ladrão não é só simplesmente não roubar. Biblicamente falando, é você deixar de roubar e viver uma vida agora que trabalhe para sustentar a sua vida e a vida que são daqueles que fazem parte da sua família e daqueles que lhe rodeiam. Então, semelhantemente, o apóstolo Paulo está fazendo isso aqui. Olha, vocês devem renegar as paixões desse mundo, mas não só isso. Vocês devem viver uma vida sensata, justa e piedosamente. William Hendricks, comentando sobre isso, diz que uma vida sensata tem a ver com a vida diante do Senhor. Você e Deus, você tem que viver uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida justa, ele vai dizer que é uma vida socialmente falando. Então você tem que ter uma vida que transpareça a justiça da retidão do Senhor. Comentando sobre isso, o Calvino diz assim, a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto teme, o reverencia como Senhor, abraça a sua justiça e teme ofendê-lo, mas que a morte. Isso é a verdadeira piedade diante de Deus. Mas o texto, então, vai dizer logo no início, educando-nos para que, renegado a impiedade. Essa palavra para educar é a palavra grega para ensinar. É a palavra pedagogo. Quem aqui é pai e já passou da fase de ensinar a criança, sabe quanto é difícil, né? Você está lá, vem cá, meu filho, faça o A.
Quando ele está aprendendo, meu irmão, cara, tem que ter a graça, viu? Faço, meu filho, é tão simples. Assim, sim, sim. E você vai, a mão fala assim, fala assim. Você, não, filho, é assim, ó. E ele faz de novo errado. E você vai de novo. E chega um momento que você... Vamos para outro dia. Mas a graça de Deus é diferente. Ela é uma graça que ela é teimosa e continua insistindo e persistindo em nos moldar, em nos ensinar na graça do Evangelho de Jesus Cristo. Diferentemente de muito de nós que perdemos a nossa paciência com nossos filhos ao tentar ensiná-los coisas simples, a graça de Deus ensina o beabá com paciência, com persistência, até que cresçamos a perfeita varonilidade do Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas que nós podemos aprender diante desses versos da palavra do Senhor. A primeira dela é que a graça de Deus, salvadora de Deus, nos ensina a lutar contra o pecado. Segundo lugar, a graça salvadora de Deus não desistirá de nos levar à santidade. Terceiro lugar, a graça esperançosa, versículo 13. Depois de vermos a graça toda inclusiva, a graça que nos leva a viver uma vida que entende que ela não desistirá de nós, é uma graça teimosa, ela nos mostra que é uma graça também esperançosa. Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, em terceiro lugar, o que nós podemos aprender com a graça salvadora de Deus é que ela é uma graça esperançosa. Não sei quantos de vocês conhecem o mito da caixa de Pandora. Quem aqui conhece o mito da caixa de Pandora? Vocês lembram que um deus chamado Zeus, ele cria Pandora e dá a ela um presente. Eu estou tentando sintetizar aqui a história. Dá a ela um presente, que ficou conhecido posteriormente como uma caixa, mas que originalmente era um jarro. Aí ficou caixa de Pandora. Então Zeus cria Pandora, dá uma caixa de presente a ela e diz, olha, não abra de jeito nenhum. Você já imaginou? Você dizer para sua esposa, olha, está aqui o presente, não abra não. Você está fadado ao fracasso, né? Com ele não foi diferente. Ele disse, não abra de jeito nenhum. E os dias foram se passando, ela olhando aquela caixa e bateu a curiosidade. Ela foi abrir. Então, quando ela abriu aquela caixa, sai todo tipo de males dali de dentro. Morte, peste, guerra. Todo tipo de mal que você possa imaginar saiu dentro daquela caixa. Então, chegou um momento que ela fechou a caixa. Pá! E ali dentro só ficou o quê? Quem conhece o mito? Só ficou o quê lá dentro? A esperança. Daí onde vem a expressão, a esperança é a última que morre. A Bíblia nos fala que a graça de Deus é uma graça esperançosa. Quando a gente olha para esse mundo, talvez a gente olhe para esse mundo com um completo pessimismo. A gente vê os nossos filhos adoecer, a gente vê os nossos pais morrerem, muitos viram os seus filhos morrerem, os seus irmãos na igreja morrerem. No tempo da pandemia a gente viu todo tipo de coisa acontecer. E muitas vezes as pessoas olham para esse mundo com um completo pessimismo. E quando a gente lembra que a graça de Deus é uma graça que se manifesta, aonde Jesus Cristo um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos, restaurar todas as coisas e nos fazer habitar no novo céu e nova terra, isso deve nos trazer esperança. Isso deve nos lembrar que essa graça, por assim dizer, é a última que morre. O nosso coração como crente nunca deve ter apagado a esperança da graça que um dia há de se manifestar. Mas a esperança da graça gloriosa do Senhor deve nos fazer desejar mais as coisas de Deus do que os prazeres transitórios do pecado. Se você tem esperança de que um dia Jesus Cristo vai voltar, os prazeres desse mundo,
que são prazeres, a Bíblia diz que são prazeres, são prazerosos, são prazerosos. Mas a Bíblia diz que os prazeres transitórios do pecado não são para ser comparado com aquilo que há de ser revelado. Veja o que diz Hebreus capítulo de número 11, o verso de número 24 ao 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Só uma maneira de você resistir ao oferecimento dos prazeres do pecado do presente mundo, quando você entende que há um galardão a ser recebido, que há uma esperança bendita da volta do nosso Salvador. Uma outra verdade que nós devemos entender diante desse texto é que a graça esperançosa também nos livra de reduzirmos a nossa realização plena ao mundo presente. Muitas vezes a gente anda nesse mundo, a gente conversa com as pessoas como se a realização plena da nossa vida pudesse ser atingida no presente mundo. E é impossível. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não há como termos realização plena da nossa vida no mundo presente. Mas muitas vezes a gente age exatamente dessa forma. A gente ensina os nossos filhos a serem educados nas escolas, em casa, seja lá onde for, como se aquilo ali fosse a razão da existência dele. Filho, sem isso daqui você não será nada. Então, você não é ninguém sem isso aqui. A realização plena da sua vida só pode ser alcançada pelos estudos. Muitas vezes a gente acha que um determinado emprego que a gente sonha é a realização da nossa vida. Existem ideologias políticas que fazem do mundo presente o paraíso. Por isso estão dispostos a matar, por isso estão dispostos a destruir a sociedade para implantar um paraíso aqui na terra. Mas a esperança da graça do Senhor, da volta bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, deve nos livrar de depositarmos a nossa realização plena no mundo presente. Mas a graça de Deus é uma graça não só. Mas a graça de Deus não é só uma graça esperançosa, mas é uma graça comunitária. Veja o que diz o versículo de número 14. O qual a si mesmo, ele está falando de Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Veja, Jesus se dá por quem? Por nós, a igreja, ele vai dizer aqui, ó. Qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça de Deus é então, em quarto lugar, a graça de Deus é então, em quarto lugar, uma graça comunitária. A graça de Deus deve nos livrar do individualismo desenfreado que nós vivemos em nossos dias. A gente vive um individualismo simplesmente sem precedentes na história humana. As pessoas tendem a viver, hoje em dia, uma vida muito mais voltada para si mesmo do que em qualquer período da história humana. Não é que nunca existiu pessoas que viveram uma vida para si mesmo, mas a nossa época tem enfatizado e tem vivido isso de modo um tanto quanto demasiado. Isso pode ser ilustrado de várias formas. Quando você vai comprar um celular, hoje você está preocupado com o quê? Se a câmera de selfie ela é boa. Mas por que a câmera de selfie? Para mim. Você não está preocupado em apontar para os outros, não. Você quer saber de você. Eu me lembro na época que criou-se lá o pau de selfie. Eu disse, meu irmão, o ser humano já é narcisista. Agora criaram o pau de selfie. E eu me lembro que na época que criaram o pau de selfie, as pessoas iam para cima das montanhas e gente morria. Que
Coisas assim, você diz, como é que a humanidade chega a ser tão estúpida? Recentemente, essa semana no Rio de Janeiro, um cara subiu lá numa rocha lá no Rio de Janeiro e foi bater foto no Instagram, caiu, morreu. Uma vida narcisista. Uma vida que gosta de aparecer para os outros. Não está preocupado com a própria vida, não está preocupado com nada. Uma vida que quer mostrar. E a Bíblia nos diz, olha, a graça de Deus, quando nos alcança, é uma graça que nos insere em uma família. É uma graça comunitária. João Calvino, mais uma vez, nos ajuda a dizer, se não preferirmos a igreja a todos os demais objetos de nosso interesse, somos indignos de sermos contados entre seus membros. Muitas vezes há aquela ideia de que eu amo Jesus, mas assim, eu não gosto de igreja não, eu já tenho um contato direto com Jesus. Como é que você despreza a noiva de Jesus e diz que ama Jesus? Como é que você acha que Jesus vai lhe receber no último dia? Assim, eu não gosto da tua noiva não, Jesus, mas eu e tu assim... Não existe relacionamento com Jesus desprezando a noiva de Jesus. Não existe um contato direto com Jesus que despreze a representação do seu amor máximo aqui na terra, que é a sua igreja. Que é a virtude visível da manifestação da Trindade Santa. O próprio Jesus vai dizer que eles sejam um, ó Pai, o povo de Deus, como eu sou em ti e tu em mim, para que o mundo veja que tu me enviaste. Aí vem hoje as pessoas individualistas, não, mas eu tenho contato com Jesus, eu oro a Jesus, eu falo com Jesus, eu leio a Bíblia. E a palavra de Deus diz, a graça de Deus, quando alcança as pessoas, insere essas pessoas numa comunidade, insere essas pessoas num povo. Essa graça é uma graça comunitária, não é uma graça meramente individualista. Ah, mas eu fiz a oração do pecador. Senhor Jesus, eu te aceito. E no final das contas você não tem compromisso nenhum com sua igreja local ou com alguma igreja local. Isso não é uma verdadeira graça de Deus que lhe alcançou. John Wesley disse assim, não existe mais nada anticristão do que um crente solitário. Não existe nada mais anticristão do que um crente solitário. Nós fomos salvos para vivermos em comunidade, dependentes um do outro. Se você é aquele tipo de crente que não quer depender de nenhum outro crente, você também não está entendendo a graça comunitária do Senhor nosso Deus. Nós fomos criados para dependermos uns dos outros. Hoje a gente vive uma era onde todo mundo é especialista em tudo, né? É o que as pessoas têm denominado de tudólogo. O cara perguntar a opinião do cara, o cara diz, não, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu também, isso aqui, eu penso nisso aqui, na guerra da Ucrânia, ali no terremoto, eu sei, terremoto na escala Richter, estou ligado. Ele sabe de tudo. E muitas vezes essa sensação que o nosso mundo, na nossa era digital e nessa era de disseminação da informação, parece dar a impressão errônea para a gente de que a gente sabe tudo e a gente não sabe. Nós fomos criados para dependermos uns dos outros. Nós fomos criados como humanidade e principalmente como povo redimido do Senhor a dependermos uns dos outros. Nós não temos todas as respostas para tudo. Ah, mas eu tenho chat GPT. Se eu perguntar lá, eu vou perguntar ao pastor. Mas Deus fez com que eu e você fôssemos dependentes uns dos outros. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo número 4, se eu não estiver enganado, que Deus deu um para apóstolos, profetas, mestres, a fim de que houvesse o aperfeiçoamento dos santos. Deus deu dons e talentos à igreja do Senhor para que mutuamente pudéssemos crescer juntos. Ah, mas Calvino não precisava. Calvino precisava de outros irmãos que pudessem ajudá-lo em áreas que ele não sabia. Calvino não sabia de tudo, nem ninguém sabe de tudo. Todos nós dependemos uns dos outros. Se nós cairmos na ideia de que a gente sabe tudo, que a gente não depende dos outros, ou que nós não devemos viver uma vida que dependa de outros crentes, nós estamos caindo no engodo de Satanás. Por fim, versículo número 15. A graça impetuosa do Senhor. Veja o que diz o versículo 15. Dize estas coisas, exorta
e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Uma das coisas mais difíceis no ministério pastoral é você ter que confrontar um irmão quando você sabe que aquilo ali vai criar algum tipo de embaraço. Existem crentes na igreja que a gente sabe, meu irmão, eu vou falar com aquele irmão ali, eu sei que ele vai levar uma boa. Mas o pastor sabe que, meu irmão, eu vou pisar ali no negócio, vai sair tanta coisa. Mas o pastor que recebeu a graça salvadora do Senhor, ele deve ser impetuoso, deve ser corajoso para falar a verdade em amor. E é isso que o apóstolo Paulo está recomendando aqui a Tito, ao líder da igreja, ao pastor daquela igreja. Depois de eu lhe dizer tudo isso que é a graça de Deus, entenda que a graça vai lhe dar ímpeto para você falar a verdade, exortar. Ninguém deve desprezar você e fale com autoridade. Não é com autoritarismo, mas é com autoridade, sabendo que você foi investido da autoridade da palavra de Deus e ordenado e reconhecido pela igreja do Senhor. Mas muitas vezes a gente se esquece, irmãos, que quando a gente fala de um pastor que exorta e chama outros irmãos ao arrependimento e à fé, isso não significa dizer que os próprios pastores não precisem ou não necessitem se arrepender e ser chamado à fé em Jesus Cristo. Quando um pastor chega para lhe repreender, e o pastor não tem erro? Não tem. Todos nós temos. Mas aprove a Deus separar um homem ainda falho no meio de outras pessoas falhas, para ajudar essas pessoas falhas a caminharem com o Senhor Jesus Cristo. Há um subtítulo do livro Instrumentos na Mão do Redentor, de Paul David Tripp, que ele diz assim: pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. O pastor é mais um desses. Uma pessoa que precisa ser transformada, ajudando pessoas que precisam de transformação. Então você que é um crente na igreja do Senhor, você que está sob a autoridade de um pastor e de um conselho, nunca se esqueça que quando o pastor for lhe exortar, ele vem debaixo da autoridade de Deus. E se ele falar investido da palavra fiel do Senhor, acate-o com mansidão e singeleza de coração. Nós vivemos uma época onde tem se proliferado uma quantidade enorme de filmes de super-herói. Vocês já perceberam isso? Os filmes da Marvel e tantos outros filmes e seriados. Mas isso fala algo sobre o nosso próprio coração. O crítico de cinema, Brian Godawa, ele diz assim: a proliferação de histórias em quadrinhos que acabam sendo adaptadas para o cinema é um sinal de que existe uma fome contemporânea pelo culto aos heróis. O desejo de redenção por meio dos atos salvíficos de uma humanidade. Por que o nosso coração gosta tanto de filmes de super-herói? Porque são pessoas incapazes que é ajudada por uma pessoa que tem um poder extraordinário. Isso, de modo análogo, fala a respeito da graça salvadora de Deus. É a ideia de um herói, por assim dizer, que chega para nós, pessoas incapazes, fora de nós mesmos, para dizer: eu posso lhe salvar dos seus próprios pecados. Eu posso lhe redimir da sua própria vida que você tem vivido distante de mim. Recentemente eu estava na oficina, levei o meu carro, e o cara falando sobre morte para lá, morte para cá. Eu disse: mas o que é que tu acha que acontece depois da morte? Ele disse: rapaz, assim, eu não sei. Se tu acha que não acontece nada, não. Se eu não sei, eu sei que eu ando por merecer. O que tiver lá para acontecer, eu vivo uma vida aqui para andar por merecer o que, se existir alguma coisa depois da vida, após a morte. Eu disse: é. Ele é. Eu disse: e tu acha que é assim por merecimento? É? Ele disse: e é como? Eu disse: é pela graça. Aí ele falou pro cara dele: ah, é pela graça, isso é bom demais. A graça a gente não precisa fazer nada.
Muitas vezes a gente acha que a graça salvadora de Deus é isso. A graça salvadora de Deus é você não faz absolutamente nada até ela chegar em você. Quando ela chega em você, ela transforma os seus pensamentos, a sua vontade e todos os aspectos da sua vida. A graça de Deus, quando chega às nossas vidas, ela muda a nossa estrutura para que vivamos uma vida sensata, justa e piedosamente. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco por meio dos estudos que teremos após esse culto. Aplica tudo o que nós aprendemos nessa manhã aos nossos corações. Ajuda-nos a sempre sermos gratos por essa graça, que é toda inclusiva, por essa graça que tem persistentemente nos educado a dar uma vida que te agrade. Por essa graça que tem se manifestado de maneira impetuosa, ajudando os pastores e líderes da igreja a falar a verdade em amor. Por essa graça que nos insere em uma comunidade, para que venhamos a ser dependentes uns dos outros, para manifestar nossa dependência maior do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.